Meu ex espalhou que eu tinha sumido, enquanto eu só estava sem internet. Eu juro que se alguém me contasse, eu não acreditaria. Porque assim, nunca imaginei que ficar um final de semana sem internet ia virar um drama coletivo no meu bairro. Mas virou. E tudo por causa do meu ex. Sim, o mesmo ex que eu tinha prometido para mim mesma que nunca mais ia me envolver em confusão por causa dele. Mas parece que o universo gosta de testar a minha paciência. O nome dele é Caio. Aquele tipo de cara que adora uma plateia. E se a plateia não tá prestando atenção nele, ele arranja um jeito de virar o centro das atenções. E dessa vez, o palco foi a minha vida. Tudo começou numa sexta-feira à noite. Eu tava super tranquila, em casa, planejando aquele final de semana de detox digital, sabe? Resolvi dar um tempo de rede social, de WhatsApp, de tudo. A internet já não tava das melhores fazia dias, e eu pensei, quer saber? Vou aproveitar. Vou desligar o Wi-Fi, deixar o 4G quieto e curtir uns dias só comigo mesma. Peguei uns livros que estavam encalhados na estante, fiz um balde de pipoca, maratonei umas séries antigas no DVD. Sim, porque eu ainda tenho DVD, não me julguem, e me tranquei no meu mundinho particular. No sábado de manhã, a primeira coisa estranha começou, meu celular apitando sem parar. Mas como eu tava no modo avião, só vi as notificações acumulando depois. Só que o que eu não sabia era que, do lado de fora, a situação já estava virando uma novela mexicana. Pelo visto, o Caio tinha tentado falar comigo na sexta-noite. Mandou mensagem, me ligou, e eu, nada. Obviamente, né? Eu estava totalmente offline. Aí no sábado, ele surtou. Começou a mandar mensagem para os meus amigos, para minha mãe, até para minha vizinha de porta, a dona Neide. Ele simplesmente entrou em modo pânico. E o pior, começou a espalhar que eu tinha desaparecido. Segundo ele, a última vez que alguém tinha me visto foi na quinta-feira. Que eu não atendia o celular, que ninguém sabia de mim, que estava todo mundo preocupado. Todo mundo quem? Caio? Porque até onde eu sei, ninguém além dele estava nessa vibe de filme de investigação. E como se não bastasse, ele teve a brilhante ideia de fazer um post nas redes sociais. Isso mesmo. Um post. No Facebook, no Instagram, no Twitter, em tudo que é lugar. Com uma foto minha que ele tinha guardada de quando a gente namorava. Uma selfie minha com cara de boba, segurando uma xícara de café. E a legenda? Af. Gente, alguém viu a Ana? Ela tá sumida desde quinta. Tô muito preocupado. Se alguém souber de alguma coisa, me avisa urgente. Hashtag desaparecida, hashtag preocupado, hashtag onde está a Ana. Eu só fui descobrir desse show todo no domingo à noite, quando finalmente liguei a internet para dar uma olhada nas mensagens. E aí, foi como abrir a porta e encontrar uma multidão na frente de casa. Tinha mensagem de gente que eu nem lembrava que ainda me seguia. Meus amigos me ligando em vídeo. Minha mãe quase tendo um troço achando que eu tinha fugido do país. E o pior, meu chefe. Isso mesmo. Meu chefe me mandando mensagem perguntando se estava tudo bem e se eu ia precisar de mais dias de licença. Que vergonha! O Caio tinha até mandado mensagem pro RH da empresa onde eu trabalho. A essa altura, eu já estava com vontade de cavar um buraco e me esconder de verdade. Porque o nível de exposição foi absurdo. O que era para ser só um fim de semana off virou um escândalo de bairro. Todo mundo achando que eu tinha desaparecido. Só que eu só queria paz. E um pouco de sossego longe do Wi-Fi. Só que eu nem fazia ideia que isso tudo era só o começo. Quando eu finalmente voltei para a vida online, na noite de domingo, o choque foi real. Meu celular travou com tanta notificação chegando de uma vez. Eram grupos de amigos, colegas de trabalho, família, gente da faculdade, até pessoas que eu nem lembrava mais que existiam estavam me mandando mensagens desesperadas perguntando onde eu estava. Teve gente que eu não falava há anos me chamando no Instagram com um Ana? Tá tudo bem? Várias postagens, to preocupada. Postagens. No plural. Porque sim, o Caio não tinha se contentado com uma publicação dramática. Ele fez uma verdadeira sequência de posts. Um por dia. Na sexta, o primeiro, aquele com a minha foto e a legenda preocupada. No sábado, ele subiu o nível. Postou uma montagem de várias fotos minhas com a legenda. Mais de 24 horas sem notícias. Estamos todos em oração. Quem tiver qualquer informação, por favor me avise. Almohadilla forcaana, almohadilla volta pra casa, gente, oracao. Ele nunca foi de rezar, e agora estava bancando o namorado desesperado numa vigília virtual.
E para fechar com chave de ouro, no domingo, ele postou um story chorando. Isso mesmo. Chorando. Com o rosto inchado, os olhos vermelhos, falando com a voz embargada. Eu não sei mais o que fazer. Tô indo até a delegacia registrar o desaparecimento. Eu só quero saber se ela tá bem. Só quero saber se ela tá viva. A atuação digna de Oscar. Eu assistindo aquilo com o celular na mão, de pijama, com um pote de sorvete no colo e o Wi-Fi finalmente funcionando, só conseguia pensar, que palhaçada é essa? O mais inacreditável era ver como as pessoas estavam comprando a história. Tinha gente compartilhando o post, marcando a polícia, os jornais locais, perfis de páginas de notícias da cidade. Uma conhecida minha chegou a me marcar numa publicação de uma página de achados e perdidos da região. O título: Jovem desaparecida há 3 dias. Qualquer informação é bem-vinda. Eu virei um caso de utilidade pública. Teve uma vizinha que, de tão emocionada, organizou um grupo de busca. Sério. Dona Neide, aquela mesma que ama uma fofoca, chamou o pessoal da rua para ir até o parque onde eu costumava caminhar, para ver se encontravam alguma pista minha. Uma amiga minha, a Carol, me ligou chorando. Ela estava convencida de que eu tinha sido sequestrada. Me perguntou se era verdade que a polícia já estava envolvida. Nessa hora, a ficha caiu de vez. Eu percebi que o Caio tinha passado completamente dos limites. A minha vontade era de dar na cara dele, mas primeiro, eu precisava conter o incêndio. Então comecei a responder as mensagens uma por uma. Mandei áudio para os amigos próximos explicando a situação, que eu só tinha feito um detox digital, que estava bem, viva, inteira e comendo sorvete no sofá. Minha mãe quase infartou quando eu liguei para ela. Disse que estava prestes a pegar o ônibus para vir para minha casa, porque achou que eu tinha sido vítima de um crime. O mais bizarro é que ela tinha recebido ligação de um número desconhecido no sábado, e adivinha quem era? O próprio Caio. Ele ligou para minha mãe e fez o maior drama dizendo que estava desesperado, que me amava, que não conseguia dormir nem comer de preocupação. Minha mãe, coitada, mesmo não sendo fã dele, ficou com o coração na mão. Disse que ele parecia sinceramente arrasado. Mal ela sabia que aquilo tudo era um grande teatro. E para piorar ainda mais, quando eu finalmente acessei meu Facebook, tinha uma publicação minha marcada num grupo de desaparecidos da cidade. Um grupo de desaparecidos. Com a minha foto. Eu fiquei entre o riso e o desespero. Comecei a mandar mensagem para todo mundo pedindo para apagar as postagens, tentando explicar que estava tudo bem. Só que o estrago já estava feito. As pessoas começaram a me responder achando que eu tinha sido sequestrada e libertada. Teve até gente perguntando se eu queria fazer uma live para contar o que tinha acontecido. Uma página de notícias da região me mandou DM querendo fazer uma entrevista exclusiva com a jovem que reapareceu depois de 3 dias sumida. Eu não sabia se ria ou se chorava. Enquanto isso, o Caio Continuaba no papel de mocino sofredor. postou uma foto dele com a legenda: Graças a Deus ela está bem. Obrigado a todos que se preocuparam e compartilharam. O amor de vocês fez a diferença. O amor de vocês. O cara falando como se tivesse sido uma campanha de resgate de guerra. E o pior, a quantidade de comentário de gente elogiando ele por ter se preocupado tanto, dizendo que ele era um exemplo de ex-namorado atencioso, que todo mundo merecia ter alguém assim na vida. Eu tava passando mal de raiva. Porque o Caio conseguiu se transformar na vítima da história. Enquanto eu virei a maluca que sumiu por capricho e fez todo mundo sofrer. Mal sabia eu que a próxima parte desse show de horrores ainda estava por vir. Se até aquele momento eu achava que o Caio tinha chegado ao auge do drama, eu estava redondamente enganada. Porque o que veio depois foi a verdadeira cereja do bolo, ou melhor, a bomba que faltava explodir na minha cabeça. Na segunda-feira de manhã, quando eu achei que as coisas já tinham começado a se acalmar, lá estava eu tentando organizar a vida, respondendo às últimas mensagens de gente preocupada e mandando uns áudios explicando que estava tudo bem. Inclusive, pensei até em fazer um post geral no meu Instagram para oficializar de vez que eu não tinha sumido, que estava tudo sob controle. Só que antes de eu fazer isso, uma amiga minha, a Pri, me mandou um print. Um grupo de Facebook chamado Vizinhança Unida, com mais de 5.000 membros, tinha virado palco de um novo capítulo da novela. O Caio postou um textão me detonando. Isso mesmo. Ele passou de vítima sofredor para homem injustiçado. No post, ele basicamente insinuava que eu tinha sumido de propósito só para machucar ele. Dizia que ele passou o final de semana inteiro desesperado, sem dormir, com crise de ansiedade, e que eu sabia disso.
que eu tinha feito tudo de caso pensado, só para ver ele sofrer. A frase que mais me fez querer jogar o celular pela janela foi essa: tem gente que gosta de brincar com os sentimentos dos outros. Eu só queria saber se ela estava viva, e ela me ignorou de propósito. Nunca me senti tão humilhado. Como se eu tivesse obrigação de responder ele, como se eu tivesse alguma responsabilidade emocional sobre o Caio. E o pior, nos comentários, tinha uma galera passando pano pra ele. Gente dizendo que eu fui cruel, que ele merecia coisa melhor, que se ele tivesse feito aquilo comigo, eu provavelmente ia estar fazendo textão de vítima. Teve até uma conhecida nossa comentando, homem de ouro, e ela brincando com os sentimentos dele, triste demais. Eu quase caí pra trás. Fiquei tão nervosa que comecei a digitar um comentário quilométrico para me defender, mas a Pri me ligou na hora e falou: Ana, não faz isso. Não entra nesse jogo. Você sabe como ele é. Quanto mais atenção você der, pior vai ficar. E ela tinha razão. Respirei fundo, fechei o aplicativo, mas dentro de mim, a vontade de pegar esse homem pelo pescoço só aumentava. Eu estava começando a entender o nível da manipulação. O Caio sempre foi assim, sabe? Sempre teve essa necessidade de parecer a vítima em todas as situações. Quando a gente namorava, qualquer briguinha virava um drama de novela mexicana, com ele chorando, se fazendo de coitado, ameaçando fazer besteira para eu não terminar com ele. E agora, mesmo depois de meses separados, ele continuava repetindo o mesmo roteiro. Só que dessa vez, com uma plateia muito maior. Porque agora ele tinha a internet toda assistindo. No trabalho, as pessoas começaram a olhar para mim de um jeito estranho. Na hora do café, ouvi 2 colegas cochichando que eu era a menina que deu perdido e fez o ex surtar. Uma outra colega teve a cara de pau de me perguntar se eu tinha feito isso por vingança. Como assim, vingança? Que mundo paralelo era aquele? Até meu chefe me chamou na sala dele para ter uma conversa acolhedora. Perguntou se eu estava passando por algum problema emocional, se queria marcar uma consulta com a psicóloga da empresa, se eu precisava de algum apoio. Eu tive que explicar tudo, tintim por tintim, que não tinha sumido, que só fiquei offline por escolha, e que o Caio tinha feito um show desnecessário. Meu chefe ficou com uma cara de quem não acreditou muito, mas fingiu que sim, só para não se alongar no assunto. E para piorar a situação, minha mãe. Ela decidiu que era hora de fazer uma intervenção. Me ligou dizendo que eu precisava resolver as coisas com o Caio de uma vez por todas, porque claramente ele ainda tinha sentimentos mal resolvidos. Disse que eu tinha que ser mais madura, mais responsável, que não era certo deixar as pessoas preocupadas daquele jeito. Eu tentando argumentar que a culpa não era minha, que eu tinha direito de ficar uns dias offline sem ter a minha vida transformada num circo, mas era como falar com a parede. Minha mãe estava completamente contaminada pelo discurso do Caio. E ele continuava postando indiretas nas redes sociais. Frases como: algumas pessoas só vão te procurar quando sentirem sua falta, pena que às vezes é tarde demais. E outra: tem gente que brinca com o sentimento dos outros como se fosse um joguinho, mas o karma vem. Cada vez que eu via essas postagens, me dava uma raiva que subia até o último fio de cabelo. E aí, como se já não bastasse todo o vexame público, o Caio resolveu dar o golpe final. Começou a contar para todo mundo que eu estava evitando ele, e que eu devia pelo menos uma conversa cara a cara para esclarecer tudo. E foi aí que ele bateu aqui na porta da minha casa. Era uma terça-feira de manhã, e eu já estava naquele clima de querer sumir de verdade, só para fugir de toda essa confusão. Passei a noite anterior quase sem dormir, pensando em como as pessoas tinham virado contra mim, como a imagem que estavam fazendo de mim era completamente distorcida. Eu, que só queria uns dias de paz longe do celular, agora estava sendo vista como uma vilã de novela das 8. Mal levantei da cama e fui preparar um café, escuto batidas insistentes na porta. Não era uma batida comum, tipo de vizinho pedindo açúcar, era aquela batida forte, nervosa, carregada de emoção reprimida. Abri a cortina com todo cuidado, já com o coração acelerado, e lá estava ele, Caio. De camiseta amarrotada, cabelo bagunçado, com uma expressão de quem não dormia há dias. Só que, com aquele ar teatral, sabe? Como se ele tivesse se preparado na frente do espelho antes de vir. Respirei fundo e pensei: vai ter barraco. É hoje. Abri a porta só o suficiente para colocar a cabeça para fora. Antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, ele começou: Ana, pelo amor de Deus. Você não pode me tratar assim. Olha tudo o que aconteceu. Você tem noção do que eu passei esses dias? Eu ali, com cara de paisagem, tentando manter a calma. Disse que não era hora nem lugar para esse tipo de conversa.
Que se ele queria falar comigo, que fosse por mensagem, por e-mail, por pombo-correio, qualquer coisa, menos gritar na minha porta. Mas é claro que ele não ouviu. Continuou: você sumiu. Sumiu. Todo mundo ficou desesperado. Eu fiz tudo isso por você. Porque eu me importo. Porque eu ainda sinto. Aí ele parou no meio da frase, fez aquela pausa dramática, baixou o olhar, passou a mão no cabelo e soltou um suspiro sofrido, como se fosse o personagem principal de um romance trágico. Só que o mais humilhante foi o que aconteceu em seguida. Quando percebi, tinha gente na rua olhando a cena. Minha vizinha do apartamento da frente, a Vanessa, estava com a porta entreaberta, assistindo tudo como se fosse um episódio ao vivo de um reality show. Um outro vizinho, o Rodrigo, que sempre passa de bicicleta de manhã, parou na calçada só para ficar espiando. E para fechar com chave de ouro, Dona Neide apareceu na janela do segundo andar, segurando o celular, claramente filmando tudo. E o Caio Patricia adora a platia. fez questão de levantar a voz, de dramatizar cada palavra. Eu passei 3 dias achando que você estava morta, Ana. Morta. E agora você me trata assim? Como se eu fosse um lixo. Eu queria enfiar a cara no chão. Tentava pedir para ele abaixar o tom, que a gente podia conversar depois, mas ele estava surtado. E do nada, começou a chorar. Isso mesmo. Lágrimas escorrendo, soluço alto, quase caindo de joelhos na minha porta. Foi a cena mais vergonhosa da minha vida. A essa altura, os vizinhos já estavam trocando mensagens no grupo do condomínio. Eu sei disso porque a Vanessa me mostrou depois. Teve gente perguntando se era um término mal resolvido, se eu tinha mesmo sumido, se eu precisava de ajuda. A imagem que estava passando era de uma mulher fria, insensível, que tinha desaparecido só para fazer o ex sofrer e agora estava ali, humilhando o pobre rapaz na porta de casa. A pressão foi tanta que eu acabei cedendo e deixei ele entrar. Mas antes, deixei claro, 10 minutos, Caio. Não mais que isso. Ele entrou, ainda enxugando as lágrimas. Sentou no sofá e ficou me encarando com aquele olhar de cachorro abandonado. Começou o discurso dele, que tinha passado os piores dias da vida, que sentiu como se tivesse perdido a pessoa mais importante do mundo, que o medo de me perder fez ele fazer coisas impulsivas. Disse que só criou todo aquele alarde porque achava que algo ruim tinha acontecido comigo. Que as pessoas estavam exagerando nas redes sociais, mas que a culpa era do desespero dele. E finalizou com a pergunta que me deixou sem reação. Ana, você ainda sente alguma coisa por mim? Gente, eu fiquei estática. Por alguns segundos, só consegui olhar para a cara dele, tentando entender se aquilo era sério ou se era mais uma cena de teatro. Ele estava ali, na minha sala, depois de ter causado um escândalo público, e ainda tinha coragem de me perguntar isso? Fiquei tão revoltada que comecei a rir. Um riso nervoso, sabe? Daqueles que a gente solta quando tá no limite entre surtar e jogar um sapato na pessoa. Aí soltei. Caio, a única coisa que eu sinto por você agora é vontade de te expulsar daqui com um balde de água gelada. E sabe o que ele fez? Começou a chorar de novo. Colocou as mãos no rosto, dizendo que eu estava destruindo ele, que eu era cruel, que ele só queria o meu bem. Não aguentei. Levantei, apontei para a porta e mandei ele ir embora. Só que antes de sair, ele olhou para trás, com aquele olhar dramático, e disse: um dia você ainda vai sentir minha falta. E saiu batendo a porta. Quando fui olhar pela janela, lá estava ele, parando no meio da rua, respirando fundo, como se estivesse numa cena de filme, antes de finalmente ir embora. Mal sabia eu, que aquela ainda não seria a última vez que ele ia me fazer passar vergonha. Depois daquela visita vexatória, eu pensei que o Caio finalmente ia me deixar em paz. Afinal, ele já tinha feito o show dele, já tinha chorado, já tinha se ajoelhado na minha porta. Qualquer pessoa com um mínimo de vergonha na cara ia entender que era hora de parar. Mas com o Caio, vergonha sempre foi um conceito muito abstrato. Na quarta-feira de manhã, lá estava eu tentando tocar a vida, focada em limpar minha imagem, organizando mentalmente um texto para postar nas redes sociais e explicar, de forma delicada, que tudo aquilo foi um mal-entendido. Só que antes mesmo de eu conseguir escrever a primeira frase, o celular começou a pipocar de notificações de novo. Só que dessa vez, eram prints. Isso mesmo. Prints de conversas. A Pri foi a primeira a me mandar. Depois veio a Carol. E em seguida, até o Rodrigo, o vizinho ciclista, me mandou uma DM com uma amiga, tá sabendo disso? Eu abri os prints e quase caí para trás. O Caio estava mandando mensagens para todo mundo dizendo que a gente tinha tido uma conversa íntima na minha casa.
que eu tinha me emocionado, que chorei junto com ele, que confessei que ainda gostava dele, e que a gente estava tentando resolver as coisas de forma discreta. Ele foi além. Disse que eu estava evitando postar nas redes sociais porque a gente queria viver esse recomeço com privacidade. Segundo ele, a gente estava tentando se reconectar, sem a pressão das pessoas ao redor. Juro, eu li aquele absurdo com os olhos arregalados. Como alguém tem coragem de inventar uma coisa dessas? O cara estava criando um roteiro de reconciliação, um verdadeiro romance inventado, e me colocando como protagonista, sem o meu consentimento. As amigas começaram a me ligar, confusas, perguntando se era verdade. Se a gente realmente estaba reatando. A Carol, que sempre odiou o Caio, me ligou gritando: Ana, pelo amor de Deus, me fala que isso é mentira. Porque se for verdade, eu vou na sua casa agora e te dou uns tapas para você acordar. Eu, totalmente sem chão, comecei a desmentir uma por uma. Mandava áudio, explicava a real, que ele tinha ido na minha casa sim, mas que só fez drama, chorou, e que eu mandei ele embora. Só que a essa altura, a história falsa já tinha se espalhado. No grupo da faculdade, as pessoas já estavam comentando como era bonito ver um casal tentando superar as dificuldades. Uma colega do trabalho veio me parabenizar pela coragem de dar uma segunda chance. E para fechar com chave de ouro, a dona Neide postou no grupo do condomínio: Gente, o amor vence tudo. Que bom que eles estão se acertando. A vida é curta para guardar mágoas. Quando eu li aquilo, eu quase engasguei com o café. Porque sim, além de tudo, a dona Neide continuava alimentando o reality show da minha vida. E como se não bastasse a fofoca da reconciliação, o Caio ainda começou a postar indiretas nas redes sociais. Frases do tipo: às vezes a vida te dá uma segunda chance, e você precisa agarrar com as duas mãos. E outra: recomeços são para os fortes. Gratidão por tudo que estamos vivendo. Cada story, cada post, parecia uma provocação direta. Eu estava à beira de um colapso nervoso. Para piorar, a minha mãe entrou na onda. Me ligou com a voz doce, falando que estava feliz por saber que a gente estava se acertando. Disse que o Caio tinha mandado mensagem para ela, agradecendo pelo apoio. Eu quase joguei o celular na parede. A raiva subiu de um jeito que eu nem conseguia mais raciocinar. Passei a tarde inteira escrevendo e apagando um textão para postar nas redes sociais. Cada vez que eu começava, vinha aquele medo de parecer exagerada, de alimentar ainda mais a fofoca. Porque na cabeça das pessoas, eu era indecisa, a confusa, a menina que sumiu, fez todo mundo sofrer e agora estava reatando com o ex em segredo. No final, optei por não postar nada. Mas resolvi fazer algo melhor. Liguei para uma amiga minha que trabalha numa agência de comunicação e pedi para ela me ajudar a bolar um jeito de limpar meu nome de vez. Foi aí que ela sugeriu: Ana, faz um vídeo. Fala com calma, explica tudo. Mostra o quanto isso te afetou. Quando as pessoas virem a sua cara, ouvirem da sua boca, não vai ter mais espaço para interpretação errada. Eu hesitei um pouco, mas no fundo sabia que era a melhor saída. Passei a noite ensaiando o que falar. Gravei o vídeo no dia seguinte, com o celular apoiado numa pilha de livros, sentada no sofá, de cara limpa, sem maquiagem, para mostrar a verdade nua e crua. No vídeo, contei exatamente o que aconteceu. Que eu tinha ficado offline por escolha, que o Caio tinha feito um escândalo desnecessário, que eu nunca estive em perigo e que, definitivamente, não tinha reatado com ninguém. Fui direta, objetiva e terminei dizendo que precisava de respeito e privacidade. Postei o vídeo e desliguei o celular por umas horas, com medo da reação. Quando voltei a olhar, o vídeo já tinha mais de 1000 visualizações, centenas de comentários e um monte de compartilhamentos. Muita gente me apoiando, dizendo que eu estava certa, que ninguém merece passar por uma situação dessas. Mas, como era de se esperar, o Caio também não deixou barato. Em menos de 2 horas, ele postou um novo vídeo, e dessa vez, a baixaria foi além do que eu podia imaginar. Se eu achava que o Caio já tinha ultrapassado todos os limites da vergonha alheia, eu descobri que ainda existiam camadas inexploradas nesse poço de carência. Mal postei meu vídeo explicando tudo, com educação, clareza e dignidade. Ele reapareceu como se tivesse saído direto de um ensaio da novela das 9. Com um vídeo dele, chorando. Isso mesmo. Com fundo musical triste, olhar para baixo, iluminação dramática e aquele filtro preto e branco, Caio começou o vídeo com a frase mais cafona que eu já ouvi: tem gente que usa a internet para esclarecer. Eu tô aqui para desabafar. Eu juro, se eu não estivesse no meio do furacão, eu teria dado risada.
Porque era tanta encenação, tanto melodrama, que parecia que ele tinha contratado uma equipe de produção da Globo para montar aquele cenário de sofrimento. E o conteúdo? Um festival de delírios. Ele dizia que estava sendo exposto injustamente, que tudo que ele fez foi por amor, que eu tinha dado sinais confusos durante nossa conversa em casa, e que a forma como eu contei os fatos era fria, calculista e, pasmem, manipuladora. Isso mesmo. O Caio me chamou de manipuladora. Disse que estava destruído emocionalmente e que não desejava isso nem pro pior inimigo. A parte que me fez bufar de raiva foi quando ele virou para a câmera, limpou uma lágrima falsa e soltou. Eu só queria saber se ela estava bem. E agora, além de não saber mais quem ela é, percebo que talvez eu nunca tenha conhecido de verdade. Eu fiquei olhando pro vídeo com uma sensação de incredulidade. Porque ali ele não só distorceu completamente a realidade, como ainda colocou um carimbo de tóxica na minha testa, para os seguidores dele julgarem como bem entendessem. O pior é que funcionou. Em menos de 1 hora, ele já tinha mais visualizações que o meu vídeo. Começaram a pipocar comentários do tipo: força, Caio, você merece alguém que te valorize. Mulher que some e depois te humilha não te merece. Teve até quem sugerisse que ele processasse por danos emocionais. Eu comecei a me tremer. Porque a essa altura, a história já tinha se espalhado fora do nosso círculo. Gente que nem sabia da existência do Caio começou a opinar. Teve uma influencer local que repostou o vídeo dele e escreveu: homens também sofrem. Nem sempre a mulher é a vítima. Pronto. Bastou isso para uma nova onda de ataques cair sobre mim. Fui chamada de narcisista, de abusiva, de fria, de calculista. Uma moça me mandou um inbox dizendo que eu era o exemplo claro de como mulheres podiam ser perversas emocionalmente. E tudo isso porque eu fiquei sem internet por 3 dias. 3 dias. Foi isso que desencadeou essa novela. Eu nem sabia mais como reagir. Ao mesmo tempo em que eu queria gravar outro vídeo desmentindo tudo, também estava com medo de parecer que estava alimentando a treta. Mas o Caio não parava. Começou a postar stories com músicas depressivas, frases de autoajuda, fotos antigas nossas com legendas tipo momentos que a gente nunca esquece ou quando tudo era real. Teve até uma montagem com a gente juntos em preto e branco, com uma música de sofrência tocando no fundo. Parecia que ele estava tentando montar uma história onde eu era vilã que o deixou à beira do abismo. Só que, como desgraça pouco é bobagem, teve gente que acreditou mesmo. Começaram a surgir perfis fakes comentando nas minhas fotos, chamando de manipuladora de sentimentos, famosa do ghosting emocional, rainha do sumiço. Teve até uma menina que criou um TikTok narrando a nossa história com imagens genéricas de casal brigando e finalizando com a legenda: e você? Já foi abandonado por alguém que jurava que te amava? A criatividade do povo é absurda. E eu comecei a receber pedidos de entrevista. Isso mesmo. Um podcast de fofocas me mandou mensagem querendo me chamar para contar o meu lado da história. Eu quase ri quando li. O problema é que quanto mais eu tentava me afastar disso, mais me puxavam para dentro. E para completar, uma página de fofoca da cidade fez uma enquete: quem tá falando a verdade? A náusea you. O resultado me deixou revoltada. 62% achavam que ele estava certo. Nesse momento, a raiva virou uma vontade quase espiritual de colocar tudo em pratos limpos. Fui atrás de provas. Recuperei prints, áudios antigos, registros de conversa, tudo que eu pudesse usar para mostrar que o Caio sempre teve esse perfil dramático, controlador e manipulador. Inclusive, achei uma mensagem dele, logo depois do nosso término, dizendo que um dia ainda ia mostrar pro mundo que eu era má da história. Bingo! Era exatamente isso que ele estava tentando fazer. Peguei tudo e montei um dossiê. Pensei em postar como um exposed mesmo. Mas aí, recebo uma ligação da minha chefe. Ela já estava sabendo de tudo, claro. A fofoca tinha chegado no RH. E o tom da conversa me deixou em alerta. Ela disse que a empresa prezava por uma imagem sóbria nas redes, e que se a situação não fosse controlada, poderia respingar negativamente no ambiente de trabalho. Isso foi o balde de água fria. Eu, que só queria um tempo longe do celular, agora estava sendo ameaçada de ser prejudicada profissionalmente por causa de um ex-surtado. Decidí que era hora de contra-atacar. Mas com inteligência. Não ia mais tentar me explicar. Ia virar o jogo. E para isso, eu ia precisar de uma ajudinha de um velho conhecido. Um segredinho que o Caio guardava desde os tempos de namoro, e que agora ia voltar para assombrar ele.
Depois de toda essa novela envolvendo sumiço, vídeos dramáticos, haters e até ameaça no trabalho, eu sabia que precisava de algo forte para dar um basta nesse circo todo. E foi aí que lembrei daquele segredinho que o Caio tentava esconder desde que a gente terminou. O tipo de coisa que, se revelada, podia desmoronar toda a versão dele, de quebra, me ajudar a recuperar minha paz de uma vez por todas. Esse segredo envolvia uma ex-namorada antiga, aquela que ele jurava que era uma página virada. Mas, como todo mundo sabe, quando a gente vira a página, a história não desaparece do livro. Eu comecei a juntar os pedaços, prints antigos, mensagens deletadas que consegui recuperar, até uma conversa que a ex dele postou sem querer num story público, reclamando que o Caio não tinha mudado nada e ainda inventava histórias para se fazer de vítima. Eu percebi que aquela história dele de eu sou o cara que sofre, mas ninguém vê era, na real, um roteiro reciclado que ele usava para criar simpatia e conquistar atenção em cada relacionamento. Decidi montar um vídeo diferente, comédia dramática, quase um documentário, onde eu contava essa verdade. Mostrava a timeline da vida dele, os padrões de comportamento, as histórias repetidas e, claro, incluía prints e evidências para deixar tudo bem claro. Mas queria fazer isso de um jeito que não parecesse vingança barata. Queria que as pessoas entendessem o jogo dele, mas sem parecer que eu estava me afundando na baixaria. Antes de postar, conversei com a minha amiga da agência de comunicação, que me ajudou a dar um tom leve, até engraçado, para mostrar que aquela situação toda era um show de horrores digno de novela mexicana, e que eu estava ali só para rir, e quem sabe aprender, com esse festival de maluquice. Gravei, editei e postei. E, para minha surpresa, a repercussão foi explosiva. A galera amou o vídeo. Comentários engraçados, pessoas compartilhando e marcando os amigos que também já tinham passado por um Caio na vida. O vídeo viralizou mais que os 2 vídeos anteriores juntos. Até influenciadores locais começaram a fazer duetos e comentários, dando risada do espetáculo bizarro que aqueles tinha protagonizado. O Caio, claro, não gostou nadinha. Mas já era tarde demais. Ele tentou responder, mas ninguém dava bola. Viral piada. E com a piada, veio a paz que eu tanto queria. Pouco tempo depois, o Caio sumiu das redes, sem mais dramas, sem mais vídeos chorosos. E eu finalmente consegui respirar aliviada, voltar a focar na minha vida, no trabalho e na minha sanidade. O que essa história me ensinou? Que não vale a pena dar espaço para gente que tenta te manipular e criar narrativas falsas para chamar atenção. E que, às vezes, o melhor jeito de lidar com a fofoca é desarmar o circo com humor e verdade. No fim, quem sumiu mesmo dessa história toda foi o Caio, junto com as mentiras dele. E eu fiquei aqui, firme e forte, só rindo de tudo isso e seguindo minha vida. Porque drama, eu deixo só pra novela. Se inscreve e ativa o sininho para mais.